Poucos têm um acesso tão direto e completo à informação económica como o nosso entrevistado, o que o torna numa figura de primeiro plano e uma referência. Falamos de Olivier Blanchard, conselheiro económico e diretor do Departamento de Investigação Financeira do Fundo Monetário Internacional. Para Blanchard, a palavra paciência é a chave para lidar com a atual crise financeira. Mr. Blanchard, there have been signs recently that Há sinais que indicam que a crise já bateu no fundo e que se antevê uma recuperação sustentada. Se é verdade, quando e a que ritmo se efetuará? What about the timing and the speed of that recovery? I'll give three parts to the answer. The first one, I think. Darei uma resposta em três partes. A primeira, penso que evitámos o pior, o que são excelentes notícias. O segundo ponto, os indicadores económicos para o último trimestre de 2008 e o primeiro de 2009 são extremamente maus. Não vamos voltar a ver nada assim. Mas vamos provavelmente assistir, nos países desenvolvidos, a um crescimento negativo no segundo trimestre deste ano e também talvez no terceiro. Depois chegará o crescimento positivo, apesar de muito próximo de zero. É provável que o crescimento seja mais elevado no próximo ano. Em terceiro lugar, e este é o ponto mais importante, vamos ter de nos concentrar na recuperação. Para já, não creio que vá ser forte. Pensamos que poderemos atingir uma estabilidade dentro de 3 a 5 anos. Vai demorar muito tempo. Os mercados financeiros continuam a temer que os gastos dos governos, aliados às injeções de capital por parte dos bancos centrais, em especial nos Estados Unidos, estejam a promover a disseminação da inflação, a minar qualquer tentativa de o mercado dar a volta. Partilha estes receios? No que toca aos bancos centrais, foi aumentado de forma significativa o seu portfólio, em parte porque adquiriram bens que os investidores privados rejeitaram. Mas creio que, à medida que a recuperação se manifesta, os investidores privados vão querer comprar aos bancos centrais esses bens e esses vão querer vender. Por isso, não me preocupa a inflação. Acredito que o setor fiscal oferece mais razões para que nos preocupemos. Nesta matéria, os governos vão enfrentar sérias dificuldades. O que os governos não podem deixar de fazer é oferecer estímulos fiscais. A procura do setor privado nesta fase ainda é muito fraca. Se os incentivos acabarem, provavelmente a procura no mercado vai desacelerar e o processo de recuperação económica será interrompido. Por isso, e pelo menos durante este ano, tem de se manter os incentivos fiscais. Provavelmente no próximo ano também e talvez no ano a seguir. Um problema particularmente difícil na Europa é o desemprego. Normalmente, este indicador retrai assim que aparecem os primeiros sinais de recuperação. Como interpreta o atual momento? Existe o risco de a Europa vir a enfrentar uma elevada taxa de desemprego? Está absolutamente correto. A minha resposta tem duas partes. É verdade que quando o crescimento se torna positivo, esse simples facto não chega para pressionar uma redução do desemprego. O crescimento tem de ser superior ao normal para que isso se verifique. O que poderá acontecer no final de 2010 ou por volta desse período. Até lá, o desemprego vai aumentar. Na Europa, e tendo em conta o melhor dos cenários, o desemprego vai aumentar provavelmente durante mais um ano ou ano e meio. A questão que se segue é quando vai descer. Duas coisas têm de acontecer. A procura tem de ser suficiente e o mercado laboral tem de saber responder a essa procura. Um desemprego elevado fere o consumo e as perspectivas de crescimento. Por isso, muitos governos desenvolveram planos para estimular o mercado. Qual é a sua leitura da situação atual? São necessárias políticas fiscais e monetárias mais apertadas ou chegou à altura de aligerar? Esta não é a altura para se retirar de nenhum estímulo fiscal ou para aumentar as taxas de juro. A economia está muito fragilizada e a procura privada muito fraca. Se pensar nos consumidores, eles não estão dispostos a gastar. Se olhar para as empresas, elas não estão dispostas a investir. Por isso, se os incentivos forem retirados, basicamente a recuperação fica suspensa. Para já, é absolutamente necessário manter a política monetária e fiscal seguida no último ano. O elevado preço do crudo é um risco para a recuperação económica, o que pode até provocar uma inflação excessivamente elevada, associada a muitos baixos níveis de produtividade. Agora que o preço do crudo aumentou, que risco enfrentamos?
O aumento do preço complica o processo de recuperação, sim, funciona como um travão, mas não receio que vá suspender a recuperação. O aumento do preço do crudo, creio, não é justificado pela conjuntura. Perante casos como este, espera-se um ajustamento. Não creio que o preço do crudo atinja os $70. Se se mantiver a esse nível, penso que será um bom preço, consistente com o ritmo da recuperação. Regulation of financial markets. A regulação criada para os mercados financeiros não vai domá-los na totalidade, mas vai certamente torná-los mais transparentes, responsáveis e estáveis. More transparency, more responsibility and more stability. But there seems to be a rift. No entanto, existe uma aparente discórdia entre o G20 e o G8 sobre a pressão dessa regulação. Over the degree of regulation. O que podemos esperar quando a tranquilidade voltar a reinar? Não sabemos, não só porque não sabemos de forma exata que tipo de regulação necessitamos, mas porque também não sabemos que tipo de sistema financeiro vamos ter. Por outro lado, esse sistema vai depender em parte do tipo de regulação a que for sujeito. Ou seja, neste caso, não podemos apenas regulamentar uma parte do sistema. Temos de olhar para o todo e ter em conta os riscos no seu conjunto e analisar o comportamento dos atores num ambiente não regulamentado. Este é um dos princípios. Não tenho ilusões que qualquer que seja a regulamentação, vai nos escapar sempre qualquer coisa. Só espero que não com a magnitude do que acabamos de ver. Last question. Much has changed for the IMF during the Uma última questão. Muito mudou para o Fundo Monetário Internacional durante a crise económica. A Cimeira do G20 prometeu triplicar a capacidade de o fundo dar empréstimos e o fundo prepara-se para emitir títulos de obrigações pela primeira vez. No cômputo geral, o FMI está a munir-se de recursos sem precedentes. Face a esse rearmamento, como vê a sua influência e papel no futuro? How do you assess the future role and the future influence of the IMF? Penso que o FMI vai ter um papel muito importante se conseguir analisar os riscos num todo e não apenas os de natureza financeira, que é o caso desta crise. Basicamente, o fundo tem de estar sempre atento, já que está posicionado de forma única para interpretar o mundo. Isto porque nós recebemos uma quantidade enorme de informação a que mais ninguém tem acesso. Teremos, no fundo, de estar disponíveis para emprestar quando necessário. É esse o nosso papel. Se formos bem-sucedidos, seremos muito importantes. E não apenas em momentos de crise, onde já provámos ser importantes, mas nos próximos 10, 20 ou 30 anos. Esse é o nosso objetivo. Olivier Blanchard, Chief Economist of the International Monetary Fund. Thank you very much. Thank you very much. Pleasure, sir. Thank you.